E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre uma ação do segmento de varejo, mas como o cenário econômico ele tá um pouco complexo, a gente vai pegar uma de varejo vestuário. Por quê? Porque ações como Casas Bahia ou Magazine Luiza, que geralmente é o que o investidor tende a olhar, elas têm um peso da despesa financeira muito maior sobre o seu resultado, por conta das dívidas. Então, a gente, para evitar esse contexto de risco, a gente vai estar focando em varejo vestuário. Então, no vídeo de hoje, a gente vai trocar uma ideia sobre as ações da Lojas Renner. E a gente vai conseguir ver que, apesar de ela ter dívidas, ela tem uma dívida controlada e que não impacta o seu resultado tanto quanto as concorrentes e tanto quanto o varejo de modo geral. Se você curtiu a ideia desse vídeo, dá o like aqui, se inscreve no canal, dá essa força aí pra gente, senta o dedo no like. E é claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos. Bora lá! Estamos aqui no Status Invest, para você que ainda não conhece, é uma ótima ferramenta para tu fazer suas pré-análises de investimentos. O ticker da Lojas Renner, que é o código que você utiliza para investir na empresa, nas ações da Lojas Renner, é LREN3. Valor atual de 19,44, mínima de 19,44 e máxima de 31,27, ou seja, estamos na mínima desse período aqui de 52 semanas. O dividend yield na casa de 3% não é muito relevante, mas se você for pensar no varejo em geral, você não consegue encontrar muitos dividend yields atrativos no varejo, tá? Então, assim, pela solidez e os resultados que a empresa gera, a gente vai conseguir ver ao longo do vídeo que esse 3% aqui, ele é atrativo e ele pode se tornar maior ao longo do tempo. Para a gente acompanhar aqui de forma gráfica, a gente consegue visualizar que esse preço que a empresa está sendo trabalhado de R$19,40, ele é um preço que ela foi trabalhada em pequenos momentos aqui no tempo. Inclusive, esse preço agora ele está sendo um preço inferior aqui em 2018, 2019, inferior ao período de fechamento de 2020, ou seja, temos uma economia diferente nesse momento, temos uma empresa diferente, muito mais robusta, com um outro patamar operacional, porém, em níveis de cotação, a empresa está sendo trabalhada como em anos passados e em períodos até de fechamento econômico. Claro que isso não significa nada porque a empresa, em determinados momentos, ela poderia estar entregando resultados compatíveis com aquelas cotações e não é porque ela agora está desvalorizada que ela tenderia a se valorizar. Mas é um ponto para a gente olhar e pensar se unir com outros indicadores se faria sentido da empresa estar descontada ou não. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada entre a Lojas Renner, a Riachuelo e a C&A, comparando alguns dos indicadores, mas no momento aqui eu quero focar em uma parte dela, que é essa parte aqui de dívida. A gente consegue ver que a dívida líquida sobre PL, a dívida líquida sobre EBITDA e a dívida líquida sobre EBIT, todas elas estão negativo. O que isso significa? Significa que ela tem dívida, porém ela tem mais caixa do que dívida. Então isso daqui ele fica negativo, porque ele considera que é como se ela tivesse muito mais caixa do que dívida. Então não é que ela não tem dívida, ela tem. Porém, ela tem caixa. Então isso daqui é um ponto muito importante, porque nesses períodos onde o varejo sofre por conta dessa questão de inflação e altas taxas de juros, você ser uma empresa que está desalavancada e com um caixa relevante, você ganha vantagem competitiva em relação aos concorrentes. E aqui na questão de liquidez corrente, que a gente consegue ver que está na casa de 1,80, o que isso significa? Que para cada R$1 de dívida, a empresa tem R$1,80 em seu balanço, não necessariamente em dinheiro, mas em ativos, o que tecnicamente ela teria R$1,80 em ativos para cada R$1 de dívida, o que traria também uma segurança financeira melhor. Ou seja, para os investidores que fogem do varejo por conta das altas inflações ou taxas de juros, e essa taxa de juros acaba impactando no resultado da despesa financeira das empresas, o que acaba trazendo um lucro menor ou até mesmo um prejuízo. Mas aqui no caso da Lojas Renner, a gente já conseguiu visualizar que, apesar dela ter dívida, ela tem muito mais caixa do que dívida, ou seja, ela tem uma dívida controlada, ela tem uma liquidez corrente interessante também, onde ela tem mais ativos do que obrigações a pagar ao longo do tempo. Aqui nessa tela a gente consegue visualizar aquilo que eu comentei com vocês, dívida bruta de 3.407 milhões, aqui a gente vai ter disponibilidades de 4.406 milhões e uma dívida líquida de 998 milhões. O que isso significa? Que ela tem uma dívida bruta de 3.400 e ela tem em disponibilidades ali no seu ativo 4.406, por isso que isso traz uma tranquilidade para essa dívida da empresa. E aqui na DRE da empresa, o que é a DRE? É receita, custas, despesas e lucratividade. Geralmente, quando você olha uma empresa do segmento de varejo, isso daqui geralmente é um pouco bagunçado, tá? Então, geralmente tem diversos anos com prejuízo, ou se não tiver um prejuízo, tem uma margem de lucro ali bem próxima da linha, quase caindo para prejuízo, porque tem uma margem espremida. Quando a gente olha aqui os resultados da loja Renner, a gente consegue ver que, além de potencializar
receita ao longo do tempo, ela vem fazendo esse aumento, ela traz um aumento também de lucratividade. Ela nunca apresentou prejuízo ao longo desses 10 anos, o que é muito interessante para uma empresa de varejo e para um investidor que acaba tendo esse medo por conta das ações de varejo, que geralmente acabam falindo. No caso aqui, a gente consegue visualizar que ela sempre fecha em patamares de lucro e ela tem uma margem de lucro interessante que a gente consegue ver que foi crescendo também ao longo do tempo. Aí agora a gente vai usar o comparador de ações do Status Invest para a gente conseguir visualizar como que ela está em relação a indicadores entre Lojas Renner, Riachuelo e C&A, que são as concorrentes mais diretas ali que ela tem. Então agora, utilizando o comparador de ações aqui do Status Invest, a gente vai comparar Lojas Renner, Riachuelo e C&A. Isso daqui é o que? Para a gente ver como que está ela em relação aos concorrentes que têm capital aberto na bolsa e que tem uma operação mais próxima da dela. Então quando a gente vê aqui na primeira linha a questão de preço-lucro, ela está perdendo, porque ela tem um preço-lucro de 15, então a Riachuelo acaba ficando na frente dela com uma relação de 12. Isso daqui é o que? Quanto menor, melhor. É o número de anos que, se a empresa mantivesse esses resultados e distribuísse a totalidade dele, o investidor teria o seu dinheiro de volta. Então aqui ela está perdendo, mas é como eu já expliquei em outros vídeos, isso daqui pode ser também pelo um aspecto dela ser uma empresa sólida, com estrutura financeira controlada em relação à dívida, ter indicadores interessantes e os investidores se dispõem a pagar mais por ela, e por isso que aqui às vezes acaba ficando um indicador um pouco mais esticado, mas isso não quer dizer que é ruim, beleza? E aqui na parte da C&A, ele está negativo. Quando esse indicador está negativo, é porque a empresa está fechando com prejuízo, porque esse resultado é preço sobre lucro. Então, se aqui está ficando negativo, é porque o lucro está negativo, ou seja, um prejuízo. Já seria até descartado, porque a gente, comparando com a Lojas Renner, que nunca deu prejuízo, a C&A não chegaria nem perto. Preço-valor patrimonial, a gente também consegue ver que ela tem um preço-valor patrimonial um pouco esticado. Esse daqui, se a gente utilizasse de base R$ 1 de patrimônio, para as ações da Lojas Renner, você estaria pagando R$ 1,97, ou seja, quase o dobro pelo patrimônio dela. Porém, isso daqui se enquadra também naquela categoria que eu falei sobre uma empresa sólida e que passa uma credibilidade. Como estamos em um cenário mais de risco, geralmente os investidores pegam essas empresas mais premium e acabam utilizando para passar por esse cenário adverso de uma forma melhor. Já aqui no caso da Riachuelo e da C&A, você estaria tecnicamente comprando as ações com desconto sobre o valor de patrimônio. Se elas tivessem o valor de R$ 1, você estaria comprando a da Riachuelo por 61 centavos e a da C&A por 22 centavos. Mas isso é como eu comentei já com vocês em outros vídeos, não necessariamente é ruim ou bom isso daqui ser maior ou menor do que 1, porque nesse caso, essas empresas podem ter dívidas mais descontroladas, apresentarem riscos e incertezas para os investidores, e é por isso que eles não se dispõem a pagar tanto por essas ações. Quando a gente olha aqui na questão de margem bruta, margem EBITDA e margem líquida, a gente consegue ver que na margem bruta, a Lojas Renner e a Riachuelo, elas estão ali bem próximas, elas têm uma margem interessante em relação à C&A. Na margem EBITDA, que o EBITDA, como eu falei para vocês, é uma estimativa ali de fluxo de caixa gerado pela empresa, aqui a Lojas Renner ela já tem uma vantagem mais interessante frente às outras duas, e na margem líquida a gente consegue ver realmente a grande diferença, que ela tem uma margem líquida de 9%, por isso que ela consegue trazer aqueles resultados que não apresentam prejuízos e que conseguem ter uma margem atrativa frente ao varejo de modo geral. Já aqui na questão de dívida, a gente consegue entender um pouco essa comparação. Quanto a Lojas Renner, a gente consegue visualizar uma dívida líquida de 0,43 negativo. Nas outras, a gente já tem uma posição positiva de 2,77 e 2,55. Por que que isso é complicado? São empresas que estão financeiramente mais alavancadas, elas possuem uma margem de lucratividade menor, no caso aqui da C&A uma margem negativa, ou seja, uma margem que apresenta prejuízo no final de todas as suas vendas e abatimentos, e na Riachuelo uma margem de 3%, ou seja, a Lojas Renner está posicionada com uma margem mais interessante, uma dívida mais controlada e tudo isso traz uma vantagem competitiva muito mais atrativa para que ela consiga sobreviver ao longo do tempo e ganhar vantagem, ganhar clientes, porque ela consegue trabalhar preços melhores em relação às concorrentes que estão mais endividadas e com margem mais espremidas. E por último, a gente consegue visualizar que, dentre essas três, a única que está tendo um crescimento de receita interessante ao longo dos 5 anos e um crescimento de lucratividade ao longo dos 5 anos são as ações da Lojas Renner. A gente consegue visualizar aqui que o CAGR de receita de 5 anos está na casa de 10,38 e o CAGR de lucro na casa de 14,42, enquanto as outras estão com números bem inferiores ou até mesmo negativos. Então a pegada desse vídeo foi nessa linha de não comparar, falar que ela é melhor do que a Riachuelo ou do que a C&A, e sim de que
olhando para os resultados e para os indicadores fundamentalistas, ela estaria melhor posicionada para enfrentar esse cenário adverso aqui e poder ter vantagens competitivas atrativas, e de que ela não apresentaria um risco para o investidor. Pelo contrário, ela poderia às vezes ser levada em conta como uma ação descontada se você visualizar o espaço de tempo onde ela está no menor nível de cotação dela e ela apresenta resultados interessantes e uma dívida controlada com margem superior aos players de mercado ali que são considerados concorrentes dela, o que ao longo do tempo ela poderia ir ganhando concorrência de forma natural, porque ela conseguiria trabalhar preços melhores do que os concorrentes e ir ganhando esses clientes ao longo do tempo. Se você curtiu esse vídeo, dá o like aqui, senta o dedo no like, se inscreve aí, dá essa moral pra gente e compartilha com a galera pro canal crescer. E é claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar, porque no fim do dia o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Valeu, meus queridos, e abraços!